A liturgia deste 18º domingo do tempo comum apresenta-nos o convite que Deus nos faz, convite para sentarmos-nos à mesa que Ele próprio nos prepara, que Ele próprio nos preparou, mesa da qual Ele nos oferece gratuitamente o alimento que vem para saciar a fome do homem, fome da humanidade, alimento para saciar a fome de vida, de felicidade e de eternidade. Essa ideia é que praticamente resume as leituras de hoje. Deus preparou para nós um banquete, nos deu por alimento o seu próprio pão, o alimento que Ele próprio se fez alimento para saciar. Ele mesmo é o alimento que sacia a nossa fome de vida, de felicidade e de eternidade. Vejamos então as leituras a partir desta ótica. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías: Deus convida o seu povo a deixar a terra da escravidão e dirigir-se ao encontro da terra prometida, da terra da liberdade. Um povo que estava exilado agora é chamado a libertar-se, a ir ao encontro da Jerusalém nova, da nova Jerusalém, da nova terra, para também um novo povo, um povo constituído na justiça, no amor e na paz. E Deus então saciará definitivamente o seu povo. Essa é a promessa de Deus. Deus saciará definitivamente o seu povo e oferecerá gratuitamente a vida em plenitude, a felicidade sem fim. Poderíamos então, de certa forma, meus irmãos, dirigir essas palavras, as palavras de Deus por meio do profeta Isaías, às pessoas que estão deprimidas, às pessoas que estão tristes, aqueles que estão enfrentando dificuldades em suas vidas, provações, aqueles que estão passando por provações. Quantas vezes nós, diante dessas pessoas, não sabemos muito bem o que dizer, não sabemos muito bem como dizer. Peguemos então a leitura do profeta Isaías, capítulo 25, 3 versículos, 1, 2 e 3, e procuremos ler para essas pessoas. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, não vos preocupeis, apressai-vos, vinde, comei, bebei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo, ou seja, para o prazer, para a felicidade, mas também para o revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida em plenitude, porque eu farei convosco um pacto eterno e manterei fielmente as graças que lhe foram concedidas. É Deus falando a cada um de nós por meio deste profeta, do profeta Isaías. Um Deus que fez um pacto conosco, um pacto de amor, um Deus que mantém firme as graças que Ele nos concede, um Deus que abre a sua mão constantemente para saciar os seus filhos, como nós rezávamos no Salmo. Abre a sua mão, sacia os seus filhos com misericórdia, ou seja, com amor. E aí então, olhando para o Evangelho, Jesus é aquele que vem para cumprir a profecia. Jesus vem para realizar
aquilo que Deus já dissera pelo profeta. No entanto, o profeta Isaías, falando em nome de Deus, Deus fala no presente, como já algo acontecido. Mas Jesus é aquele que de fato dá sentido à realização de todas as profecias, de todas as promessas. E o que Jesus realizou em tantos milagres, curas, prodígios que fez, não foi outra coisa senão realizar as promessas de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é o cumprimento de toda a profecia, de toda a promessa. Jesus é quem dá sentido à nossa esperança. E aí no Evangelho então vemos este novo Moisés, Jesus, cuja missão é realizar também a libertação do povo, um povo escravizado não mais pelo faraó, mas um povo escravizado pelo pecado, um povo escravizado justamente por tudo aquilo que os tornava de certa forma maus, piores. Jesus vem libertar esse povo do pecado e conduzi-los para a graça que Deus concedeu, como já dizia lá a profecia de Isaías. E Jesus o faz também no mesmo contexto, num contexto de uma refeição. Jesus mostra aos seus discípulos que é preciso acolher este pão, este alimento que Deus oferece, e no entanto repartir esse pão, partilhar esse alimento com todos os homens, mulheres, crianças. E dessa forma, na verdade, ao pedir que os discípulos distribuíssem esse alimento a todos, o alimento que vem de Deus, porque o milagre quem fez foi Jesus, o milagre quem fez e quem faz é sempre Deus, mas ele pede aos discípulos que distribuam o pão multiplicado. Ele pede, na verdade, meus irmãos, para ajudar os discípulos e a cada um de nós a fugir da escravidão do egoísmo e alcançar assim a liberdade do amor. Fugir da escravidão do egoísmo, para que o milagre de Deus possa alcançar a todos, porque o milagre de Deus acontece, mas para que ele possa alcançar a todos. Por que fugir do egoísmo? Pensem bem, se os discípulos pensassem egoisticamente, Jesus multiplicou os pães, porque 5 pães e 2 peixes não seriam necessários, não bastariam nem mesmo para os discípulos, para o grupo deles, dos 12 e talvez dos 72, ou seja, nem para eles teria pão suficiente, e eles poderiam pensar então egoisticamente: olha, vamos guardar, já que ele multiplicou, vamos guardar estes pães, porque nós estamos com ele, caminhando com ele deserto afora, regiões afora, atravessando o mar, estamos com ele o tempo todo, evangelizando, pregando, curando doentes, expulsando demônios, cansados, abatidos, precisamos estar fortes, precisamos cuidar bem da nossa saúde, e por isso então vamos guardar esse pão, até porque é impossível, é o que a gente sempre diz, é impossível alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não se deixaram levar pelo egoísmo, mas alcançaram a liberdade do amor. O amor os libertou, o amor é que nos liberta, e o milagre então acontece. O milagre acontece justamente porque o milagre consiste na partilha fraterna daqueles poucos pães, que confiados ao poder de Deus, não são suficientes para todos, ou melhor, não só foram suficientes para todos, como ainda sobraram 12 cestos cheios. O Senhor então pede aos discípulos que distribuam aqueles pães multiplicados, abençoados, e vejam que o Evangelho de São Mateus
traz para nós, de certa forma, uma prerrogativa que nos faz lembrar do quê? Quando diz: então pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos. O que nos lembra? A ceia, a Eucaristia. Pois bem, meus irmãos, esse pão que Jesus multiplica é o pão que vem para saciar a fome do povo, não a fome da barriga. Inclusive nós vamos ouvir essa semana a sequência desse evangelho, dizendo que a multidão vai atrás de Jesus buscando esse pão para encher a barriga. E Jesus fala: vocês são espertos, vocês voltaram, vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram o pão que eu vos dei e sentiram fome de novo. Mas o pão que eu quero lhes dar é um pão que vem para saciar a fome de amor, a fome de felicidade, a fome de vida e de vida eterna. Este é o pão que eu vos darei, um pão que vos saciará para toda a eternidade, que é a vida de Deus, que é a vida da graça, graça que o profeta Isaías nos apresentou na primeira leitura, graça da qual São Paulo também nos diz na segunda leitura, que nada nos poderá separar da graça, do amor de Cristo, nada, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois bem, graças àquele que nos amou, seremos saciados, e esta saciedade se dará por meio também de nós, quando nós nos dispusermos também a sermos instrumentos de Deus, quando nós nos dispusermos também a estarmos a serviço e poder distribuir o pão. Como dizia, os discípulos não foram egoístas, eles se colocaram a serviço e distribuíram o pão a pedido de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. E Jesus multiplicou, deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram. Certamente aqui Jesus também está fazendo uma alusão à missão apostólica que aqueles discípulos vão receber mais tarde, que será justamente a continuidade da missão de Cristo, confiada a eles. Eles é que agora irão distribuir, continuar distribuindo esse pão da palavra, esse pão dos sacramentos, esse pão que vem saciar o nosso povo até hoje. Por isso hoje também, neste primeiro domingo do mês de agosto, mês dedicado às vocações, nós rezamos de modo especial no primeiro domingo pelas vocações sacerdotais, rezamos pelos padres, rezamos pelos seminaristas que se preparam para o sacerdócio, e rezamos para que surjam entre nós mais santas e generosas vocações, porque Jesus continua chamando. Mas por que será que ainda faltam tantas vocações para a igreja? Talvez porque muitos estão fechados no egoísmo, porque a vocação ao sacerdócio, como qualquer outra vocação, mas a vocação também do padre é uma vocação pelo amor a Deus e à sua igreja, é uma vocação que nos chama a sair de si. O padre, ele sai de si mesmo para ir ao encontro dos outros. O padre, de certa forma, ele morre para o mundo, morre para si mesmo, para viver e dar vida ao mundo. E o padre, de certa forma, é esses discípulos que distribuem o pão. É Jesus quem faz o milagre, é Jesus quem consagra, é Jesus quem perdoa, é Jesus que faz o milagre, mas somos nós que somos chamados a distribuir. E se nós estivermos fechados no nosso egoísmo, dificilmente haverá quem distribua, e assim a graça não chegará a todos. Por isso, meus irmãos, muito mais do que nós rezarmos hoje pelos padres, mas também rezarmos para que surjam mais vocações, para que os jovens abandonem a vida egoísta que muitas vezes levam,
buscando só o prazer de si mesmo, usando até as pessoas às vezes, porque hoje é isso que nós vemos em muito da juventude, usam dos outros para tirar prazer para si. E a vocação, como qualquer outra, mas também ao sacerdócio, é um chamado a um amor maior, a um amor porque o verdadeiro amor, como nos ensina a liturgia de hoje, o verdadeiro amor é livre. Nada pode separar o amor, nem tribulação. Há quem diga: ele amava, mas depois, diante da tribulação, deixou de amar. Não, segundo São Paulo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, sofrimentos, provações, nada pode separar-nos do amor. Nada faz com que nós deixemos de amar, se esse amor é verdadeiro e sincero. Então, peçamos ao Senhor mais vocações, mais jovens que possam de fato amar a Deus e estarem dispostos a colaborar na missão de serem distribuidores, de serem aqueles que distribuem o pão que Deus multiplica todos os dias no altar da palavra, no altar da Eucaristia, no altar dos sacramentos. Mas rezemos também pelos padres, para que eles sejam fiéis à missão que receberam, para que não se esqueçam da sua vocação, não se esqueçam para a missão que foram chamados. O dia que nós nos esquecermos para que fomos chamados, deixaremos de viver a nossa vocação. A nossa vocação, nós fomos chamados para distribuir o que Deus dá à humanidade, mas Ele dá e pede a nós, Ele confia a nós, Ele espera de nós, como Jesus esperou dos seus discípulos, que distribuíssem o pão àquela multidão faminta. Que nós, padres, também possamos ser fiéis a esse chamado de Jesus, e que continuemos sendo fiéis apesar das nossas fragilidades, apesar muitas vezes do nosso cansaço, apesar muitas vezes dos nossos limites, mas que nós não deixemos nunca o entusiasmo de continuar sendo esses distribuidores do pão que Cristo multiplica todos os dias para saciar a fome da humanidade. Assim seja. Amém.